E aí, terceirões, vamos para a nossa aula? Esse assunto de podcast está longe de acabar. Porém, eu estive vendo o conteúdo, estive lendo tudo e achei fantástico. Bora estudar? 100 Iconic VGM. O vídeo assistido apresentou algumas das mais famosas músicas da história dos videogames. Além dos videogames, outras mídias utilizam músicas como modo de criar conexão com seus públicos e usuários. Os podcasts, por exemplo. Mas antes de voltarmos ao tema do nosso projeto bimestral, converse com os colegas sobre as seguintes questões. 1. Quais outras mídias utilizam a linguagem musical para criar a identidade de seus produtos? Como isso aparece em outras mídias? 2. Quais nomes essas mídias dão para a aplicação que fazem da música? 3. Em sua opinião, quais efeitos o uso da música produz nestas mídias? O tema desta aula é o uso da música para criar identidade de um podcast. Se em outras mídias esse procedimento recebe outros nomes, como jingles ou trilha sonora, nos podcasts o nome dado é vinheta. Há também versões com imagens para estas vinhetas, para divulgar os podcasts em plataformas de vídeo. Vamos começar apresentando alguns exemplos? Exemplo número 1. Características da vinheta do podcast Nossa Brasilidade. O ritmo musical, os sons de instrumentos de corda, sopro e percussão e as diferentes fontes, tipos de letra, na imagem sugerem que a brasilidade tem a ver com diversidade. Exemplo número 2. No podcast Refresco Elétrico, os sons da vinheta são emprestados de uma pessoa sugando um canudo, de uma corrente de energia elétrica e de uma pessoa caindo, com um fundo de guitarra elétrica. O podcast trata de atualidades e curiosidades. Exemplo número 3. No podcast Daqui para Fora, sobre a carreira e desenvolvimento pessoal, a vinheta se inspira em um jazz, o que lembra orquestração, mas também improviso. Vamos lá. Nos 3 exemplos apresentados, destacam-se alguns elementos importantes para fundamentar as escolhas da composição musical. São eles: ritmo da composição. Dá um tom e pode antecipar o ritmo da própria conversa a se iniciar. Mistura de sons analógicos e digitais. Os 3 exemplos provavelmente foram compostos digitalmente, mas podem envolver a captação de sons analógicos, como o som de um pandeiro ou de um baixo, ou até mesmo o som de uma pessoa sugando água com um canudo. Relação entre som e imagem. Os exemplos apresentam a música articulada à imagem de vídeo. No caso dos nossos podcasts, a relação poderia ser estabelecida com elementos da imagem de divulgação criada na última aula do bimestre passado. Relação com as imagens e temas do podcast. Exemplo número 1. Ouçam os primeiros 35 segundos do podcast Tok Tok. Após assistir, responda: vocês têm alguma sugestão sobre os temas tratados por este podcast? Luz acesa, história de dar medo.
que nós percebemos? A vinheta combina a fala, o toque de um piano e outros sons, como o de uma risada. Os sons remetem às trilhas e aos efeitos sonoros tradicionalmente utilizados nos filmes de terror. Perceba então como a vinheta cria um clima e nos prepara para acessar um tipo de conteúdo que reconhecemos e associamos ao nosso repertório. Relação com as linguagens e temas do podcast. Exemplo 2. Ouçam os primeiros 10 segundos do projeto do podcast Tô no Rumo. O Tô no Rumo não se propõe a fazer uma mentoria que vise o desenvolvimento de potencialidades individuais, desconectadas com a realidade concreta de estudantes, desconsiderando as desigualdades e as dificuldades enfrentadas por elas. E agora, hein? Qual será o tema geral deste podcast? É simples, a composição musical que introduz o podcast tem a batida e os sons eletrônicos sincopados típicos do rap. Parece sugerir então que os temas podem ser de interesse das juventudes, público tradicional do rap. Há também, como em toda a expressão cultural ligada ao hip hop, uma conexão com as estéticas da periferia, nome de um festival cultural importante da ONG que produz este podcast. Relação com as linguagens e temas do podcast. Exemplo 3. Ouçam os primeiros 10 segundos do podcast Economistas. Neste exemplo, como a vinheta se relaciona com o tema geral desse podcast? Bora responder? Vamos ver se vocês concordam comigo. A música da vinheta remonta a um ritmo brasileiro e tem várias vozes femininas cantando em uníssono. Para quem não sabe, uníssono são todas ao mesmo tempo, sugerindo assim que é um podcast que acomoda várias vozes e várias pessoas. Ok, bora para a parte prática para ganharmos uma notinha? Reúnam-se com o seu grupo e comecem a criar a sua vinheta. Se desejarem, vocês podem gravar no celular as ideias que aparecerem na forma de música. Atentem-se aos pontos abaixo. Vocês terão que passar uma mensagem. A vinheta introduz um clima e transmite uma mensagem. Qual é a mensagem que vocês querem transmitir? O que vocês esperam que ela instaure para o episódio de podcast? Olha só o número 2, sons e palavras. A vinheta pode ser instrumental ou incluir vozes humanas e palavras. Indaguem-se o que as palavras agregariam à vinheta. Bora pensar nos instrumentos, é o número 3. Você pode escolher se preferem sons de instrumentos analógicos, que não tem nada de digital, tipo violão, pandeiro, ou criar uma batida eletrônica. Lembrem-se de que eles remeterão a ritmos musicais conhecidos e, portanto, a uma estética, que poderá ser rap, samba, rock, sei lá. Aí, estudantes maravilhosos, bora pensar nos recursos sonoros? Vocês podem captar e inserir um som específico. Pode ser palmas, som do telefone, alguma coisa de percussão, tipo bater na carteira, sei lá. Ou inserir uma base. Tipo assim, o som do vento, por exemplo. Se liga que tá na hora da revisão. Hoje aprendemos mais sobre os usos da linguagem musical para se criar a identidade de diferentes mídias digitais. O que mais? Ora, nós refletimos sobre e identificamos as relações entre as vinhetas e o conteúdo e o estilo de diferentes podcasts. Numa terceira visão, nós aprendemos a sistematizar os diferentes elementos que vão compor esteticamente as nossas vinhetas para podcast. Olha só, pessoal, essas vinhetas não são usadas somente em podcasts. Em vários tipos de programação que envolve arte e mídias, elas estão presentes, ok? Então, bora, mão na massa!